Glória a Deus! A gente está começando a quarta aula do DMI ao som de Hillsong. Sabe por quê? Porque Ele é o único digno de ser adorado, glorificado, engrandecido. Nós adoramos esse Deus maravilhoso, glorioso. Eu adoro esse Deus que eu amo, meu único Pai, meu Rei, meu Redentor, meu amado da minha alma, o Deus que eu amo, que eu sirvo. A Ele eternamente seja a glória. Esse louvor, é verdade. Tanto orgulho nesse coração, mas o Senhor mesmo assim me fisgou. Esse louvor eu vou colocar na descrição do vídeo. Por favor, você vai acabar de assistir o vídeo, você vai entrar na descrição, você vai clicar lá. Se você quiser, pode até pausar o vídeo. Entra na descrição, assiste esse louvor traduzido, que é o que eu vou colocar lá para você entender por quê. Porque esse louvor, ele fala do tema de hoje, ok? Qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos dar continuidade na aula 2 do DMI. Hoje é a aula 4, ok? E na aula 2 nós estávamos falando dos 2 pilares do reino de Deus. Quais são os 2 pilares do reino de Deus? Autoridade e paternidade. Paternidade a gente já começou a falar lá na aula 2. Mas a autoridade a gente vai começar a falar hoje. E esse louvor fala de autoridade, ok? E por que ele fala de autoridade? Eu vou falar aqui algumas partes para vocês entenderem a tradução dele. Algumas partes para vocês entenderem o que é autoridade. Porque nós estamos muito acostumados a falar sobre autoridade, que Deus estabeleceu as autoridades, mas o que é autoridade? Então, por exemplo, tem uma parte deste louvor, esse louvor é todo muito lindo, muito impactante, tá? Mas tem uma parte dele que fala assim, ó, que quando Deus fala, toda a criação, ela fica em busca de captar cada palavra, cada respiração, cada hálito que sai da boca de Deus, para cumprir e obedecer essa palavra. Que a criação toda, ela está atenta ao que sai da boca de Deus. Porque quando Deus fala qualquer coisa, toda a criação se move em direção àquilo que saiu da boca de Deus. E executa o que saiu da boca de Deus. Isso se chama autoridade. Isso é autoridade. Então, esse louvor fala de autoridade muito mais do que qualquer coisa que eu já escutei na terra. Porque autoridade é isso. Interessante que eu também procurei no dicionário o que é autoridade. Porque a gente precisa buscar os meios naturais também. E o dicionário diz assim, ó, direito ou poder de ordenar, de decidir, de se fazer obedecer. Entenderam? Aqui em casa aconteceu uma situação esses dias interessante. Meu esposo estava em casa e falou assim pro meu filho, de 1 ano e meio, filho, vai pro carrinho e dorme. E não era a hora dele dormir ainda. E inacreditavelmente ele obedeceu e ele não estava com sinais de sono. Mas ele obedeceu, ele foi pro carrinho, ficou quietinho e dormiu. Sendo que é sempre tão difícil fazer ele dormir, né? Sempre tem um processo para fazer ele dormir, dar o TT e nana. E não, ele simplesmente obedeceu. Isso é autoridade. Autoridade é quando você fala e a coisa acontece. Isso é autoridade. Então, a autoridade, etimologicamente, você vê autor. A autoridade vem do autor, ok? Então, falar e acontecer. Uma coisa que Deus me revelou esses dias, meditando sobre esse assunto para a aula do DMI, foi que Deus usa da autoridade com toda a criação, anjos e demônios. Todo mundo obedece. Mas com o homem, prestem atenção,
Com o homem, Deus escolheu usar a paternidade. Entenderam? Por quê, gente? Porque o uso da autoridade, ele não deixa escolha, a escolha é obedecer. Entendeu? Então, por exemplo, se no Éden Deus não tivesse dado escolha para o homem, acabou, o homem não teria tido escolha. A criação acabaria ali. Mas o Deus escolhe usar a paternidade, então é algo assim, ele detém a autoridade e usa a paternidade. Filho, não coma desse fruto, porque se você comer, você morre, filho. E aí o filho vai e come. Mais ou menos do jeito que a gente faz com os nossos filhos, né? Então, é assim, nós também, quando recebemos uma delegação de autoridade, porque a autoridade ela é delegada e junto com a autoridade vem a responsabilidade, óbvio. Mas não é hoje esse o tema ainda do vídeo. Hoje nós estamos tentando compreender o que é autoridade e como Deus usa essa autoridade. Nós detemos a autoridade e usamos a paternidade, porque a paternidade dá escolha. Agora vejam bem, pensando no vídeo 1 do DMI, é muito importante todas as aulas do DMI. É uma sequência lógica. Na aula 1 do DMI, nós entendemos como Jesus opera, como o Pai opera e como Jesus opera a partir de ele ver o Pai operar. Se o Pai opera assim, ou seja, ele detém a autoridade, mas ele escolhe usar a paternidade com o homem, como que Jesus opera? Igual. Ele faz o que o Pai faz. Então, é engraçado que muitas vezes eu chamo Jesus de Pai, mas porque ele é Pai. Ele é Pai, ele tem paternidade com Deus e ele tem paternidade comigo. Porque ele age como Pai. Quem vê ele, vê o Pai. Bom, ele é Deus realmente, mas mesmo ele enquanto filho, o modus operandi de Jesus na Terra é como o Pai. Quando a gente vê Jesus, a gente vê o Pai. Então, Jesus é a mesma coisa, ele detém a autoridade, mas ele age como a paternidade. E como nós devemos agir? Igual. Nós somos imitadores. Então, por exemplo, uma das chaves de maior sucesso na vida, gente, é você saber a autoridade que você tem. E também reconhecer a autoridade que o outro tem. Porque isso significa saber o que eu posso fazer e saber o que o outro pode fazer. Exemplo, Jesus. Jesus em Mateus 28 diz: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Jesus, antes disso, vai curar um homem, mas antes de curá-lo, ele perdoa todos os seus pecados. E todo mundo começa a razoar dizendo: você não pode perdoar pecados, é só Deus que pode. E ele fala assim: para que saibais que eu posso, porque ele já sabia. Eu sei que eu posso perdoar pecados, você não sabe que eu posso. Mas para que você saiba que eu posso perdoar pecados, o que para você é mais difícil? Que eu diga que o pecado dele é perdoado ou para ele levantar, pegar essa maca e sair andando? Então, para que você saiba que as duas coisas são difíceis, né? Então, para que você saiba que eu posso perdoar pecado, levanta, pega a sua maca e anda. Ele sabia o que ele podia fazer, ele sabia que ele tinha autoridade para perdoar pecado, ele sabia que ele tinha autoridade sobre a matéria, sobre corpo, alma e espírito, porque ele é Deus, aleluia. E ele sabia o que ele veio fazer na terra. E quando ele conversava com Pilatos, Pilatos falava assim, ele não respondia, porque estava para se cumprir o propósito para o qual ele veio na terra. E ele falava assim... Aliás, Pilatos falava, porque Jesus, estava para se cumprir o propósito. Deus estava trabalhando no silêncio. Jesus aprende com o Pai em silêncio, cumprindo o propósito em silêncio. E aí Pilatos fala: você não me responde nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para te livrar ou para te matar? E Jesus diz: nenhuma autoridade terias se do céu não te fosse decanta suderras concedido.
Isso é conhecimento de autoridade. Jesus sabia a autoridade que ele tinha e sabia a autoridade que Pilatos tinha. Ele não se enganava. Inclusive, os maiores problemas, grandes problemas, são causados por pessoas que, primeiro, não entendem a autoridade que pode ser exercida pelo outro ou por si mesmo, ou pessoas que não detêm autoridade para fazer aquilo e querem executar aquilo. Por exemplo, uma pessoa que não detém autoridade para fazer algo e quer fazer, o que essa pessoa é, gente? Ela é uma autoritária, louca. Loucura tem a ver com isso, né? Você não ter autoridade para fazer uma coisa e querer fazer. Abuso. Deus, ele detém toda a autoridade. E ele nem sempre usa. Tá certo? A autoridade deve ser usada com sabedoria. Quanto mais sábio, mais a pessoa saberá usar a autoridade e respeitar a autoridade do outro. Jesus nunca enfrentou, confrontou ou brigou com uma autoridade. Porque toda autoridade vem de quem? Vem do autor. Tá certo? Então, a gente vai ter um exercício essa semana. Essa palavra foi bem objetiva, mas profunda demais. Entender que Deus detém autoridade, mas com o homem ele usa de paternidade. A gente vai muito longe ainda nessa reflexão, nessa meditação, a gente vai se aprofundar muito nisso. Nós temos que identificar agora, a próxima lição do nosso DMI é identificar as diferenças de paternidade entre Deus e os nossos pais e identificar as diferenças de autoridade entre Deus e as nossas autoridades espirituais ou gerais. Por quê? Porque em 2 Reis, capítulo 2, versículo 22, tinha lá um rei muito sábio. Sabe qual era o nome dele? Josias. Sabe quem era Josias? Ele era filho de Amon. E sabe quem era Amon? Um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse Josias, gente, ele era já não sei qual geração de uma série de homens que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Mas esse Josias era inteligente. Sabe o que ele fez? Ele pegou as crônicas dos reis. Ele olhava a conduta dos reis, dos seus antepassados. E ele soube de um rei chamado Davi, que era segundo o coração de Deus. E sabe o que ele fez? Ao invés dele copiar a referência paterna do seu pai Amon, ou do seu avô, ou do seu bisavô, não, ele foi lá atrás, lá em Davi. E a Bíblia diz assim que ele foi como o seu pai Davi. E fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Peraí, o seu pai não era Davi, o seu pai era Amon? Mas por quê? Porque esse menino copiou a referência, imitou a referência de paternidade, sabe de quem? Da melhor referência que ele tinha na época, de Davi. Então significa que nós somos seres inteligentes, nós temos escolha. Nós podemos usar a melhor referência de paternidade que nós conhecemos. Ele pegou a melhor referência da época. Nós não somos escravos de maus exemplos de autoridade e paternidade. Nós podemos escolher a melhor referência. E quem é a sua melhor referência? Quem é a minha melhor referência? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele é a nossa melhor referência. Você pode ter tido um bom pastor, um bom pai, uma boa pessoa que te ajudou, um bom mentor, espiritual ou não, mas a nossa melhor referência e a única é Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Ele. Por isso, todos os exercícios do DMI vão comparar Deus e os homens, Deus e os homens, Deus e os homens, porque não tem comparação. E a gente precisa se espelhar em Deus, a gente precisa se espelhar no único homem parecido com Deus, no único homem que espelhou Deus, o único homem que revelou Deus para nós, que mostrou Deus para nós, Jesus. É o único, nossa referência maior.
Amém? Eu quero fazer uma oração. Pai, eu jamais questionaria o Senhor, porque isso não seria sábio. Se o Senhor escolheu usar a paternidade para com o homem, o Senhor sabe o porquê e o Senhor vai continuar nos revelando nesse DMI. Hoje, eu quero te pedir que essa verdade entre no nosso coração. Que todos os problemas com autoridade e paternidade sejam resolvidos nas nossas vidas. E que a gente viva a partir dessa aula um novo nível de revelação com o Senhor, Pai. Pai, eu quero, junto com os meus irmãos que assistirem esse vídeo, adotar o Senhor Jesus como referência de paternidade e de autoridade, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Continua ligado com a gente nas aulas do DMI, que vai vir muito mais, tá bom? Deus abençoe você.